Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o Abre o Jogo para Botafogo e Flamengo. Partida que será disputada hoje às 21 horas no estádio Newton Santos. Partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Grande clássico carioca, grande clássico brasileiro. As duas equipes que vêm em momentos distintos dentro do campeonato. O Flamengo buscando talvez uma recuperação, principalmente a recuperação do seu futebol, que ficou lá para trás. Faz tempo que o Flamengo não atua bem. E o Botafogo, em contrapartida, busca manter a sua soberania no campeonato. Hoje, a diferença entre as duas equipes está na casa dos 15 pontos. Botafogo líder absoluto desde a terceira rodada do campeonato. E o Flamengo numa verdadeira montanha-russa, oscilando bastante e buscando aí dias melhores, dias de paz, principalmente projetando o confronto contra o São Paulo pela Copa do Brasil, as partidas que irão acontecer neste mês de setembro. Então, as duas equipes vivendo momentos completamente distintos no campeonato. Apesar do Botafogo estar vindo de derrota para o Defensa e Justiça na Copa Sul-Americana, mas em termos de Campeonato Brasileiro, Botafogo invicto atuando em seus domínios no estádio Newton Santos, no estádio que tem um gramado sintético. E daqui a pouco vou trazer para vocês mais informações específicas sobre as questões táticas das duas equipes. Agora vamos falar um pouquinho sobre o resumo do confronto por competição. Um total de 345 jogos entre as duas equipes. O Botafogo venceu 105, 113 empates e 127 vitórias do Flamengo. O Flamengo leva uma certa vantagem no confronto direto contra o rival. Pelo Campeonato Brasileiro, foram 64 jogos, sendo 14 vitórias do Botafogo, 27 empates e 23 vitórias do Flamengo, ou seja, o número de empates nesse confronto específico, ele é maior do que o número de vitórias entre as duas equipes. O Botafogo atuando em seus domínios, atuando em casa, no total tem 159 jogos, sendo 65 vitórias para o Botafogo, 48 empates e 46 vitórias para o Flamengo. O Botafogo leva vantagem quando é o mandante, atuando como mandante dentro do confronto. No Campeonato Brasileiro, a vantagem é mínima para o Botafogo, uma vitória a mais. São 30 jogos, sendo 11 vitórias para o Botafogo, 9 empates e 10 vitórias para o Flamengo, ou seja, um confronto extremamente equilibrado no que diz respeito aos jogos do Brasileirão, mesmo o Botafogo sendo o mandante dentro do jogo, dentro do confronto entre as duas equipes. Aqui, fatos do Flamengo, né, como eu disse, 345 jogos, 127 vitórias para o Flamengo, 103 empates, 105 derrotas. O Flamengo fez 523 gols no confronto, média de 1,52 gol por jogo. O Botafogo marcou contra o Flamengo 469 gols, média de 1,36 gols por jogo. O Flamengo marcou 76% dos jogos, 72% desses confrontos o Flamengo sofreu gols, máximo de 5 jogos com vitórias consecutivas para o Flamengo, máximo de 9 jogos sem vencer, ou seja, o Flamengo ficou 9 jogos sem vencer o Botafogo, no confronto total, né? 5 jogos com derrotas consecutivas para o rival e o máximo de 14 jogos de invencibilidade. Então o Flamengo ficou aí um bom período sem sofrer algum tipo de dano com relação à derrota quando enfrentou o Botafogo. Agora eu vou trazer para vocês o gráfico de desempenho dentro do Campeonato Brasileiro atual, de 2023. O Botafogo, como vocês podem ver pela linha roxa, né, assumiu a liderança na terceira posição, como eu falei agora há pouco, e ali permaneceu, né, o gráfico praticamente linear, né? O Flamengo já não, o Flamengo vem numa oscilação. Agora, a partir da 9ª rodada para cá, é que o Flamengo ainda conseguiu se estabilizar ali no topo de cima da tabela, mas é só uma questão de colocação no campeonato. Em termos de futebol, o Flamengo vem deixando e muito a desejar dentro do Campeonato Brasileiro e até mesmo dentro das outras competições. Lembrando que o Flamengo foi eliminado
pelo fraquíssimo Olímpia na Copa Libertadores da América, time que foi derrotado pelo Fluminense, rival do Flamengo, agora durante essa semana. Então o Flamengo ainda oscila e oscila muito. Oscila mais para baixo do que para cima. A verdade é essa. Botafogo e Flamengo se enfrentam neste sábado às 21 horas com promessa de gols no Newton Santos. O clássico carioca reúne 2 dos melhores ataques do torneio. A equipe de Bruno Lage tem 38 gols marcados e lidera a estatística, enquanto o time de Jorge Sampaoli aparece em terceiro no ranking com 34. O Palmeiras é o segundo na lista, com 37 bolas na rede. São 2 das equipes que têm os ataques mais positivos da competição, mas são características de jogo completamente distintas, completamente diferentes. Hoje, inclusive, o Botafogo terá o retorno do atacante, do artilheiro Tiquinho Soares, que provavelmente ficará no banco de reservas porque vem retornando de lesão. E Diego Costa vem segurando bem a bronca ali no ataque do Botafogo. Então, é uma esperança a mais de gols para o rival. Já o Flamengo provavelmente terá mudanças no setor de ataque, com uma substituição consideravelmente surpreendente, ao meu ver, que é a saída do Gabriel e a entrada do Pedro, mas já trago para vocês essa análise tática. As 2 equipes têm como uma de suas principais valências ofensivas a bola parada. A dupla carioca lidera o ranking de gols marcados a partir de jogadas deste tipo no Brasileirão, ao lado do Palmeiras, com 12 gols cada. O Flamengo é o time com mais gols de pênalti até aqui no Brasileirão, com 6. O rubro-negro ainda marcou 3 gols a partir de faltas levantadas, 1 após escanteio, além de 1 anotado em cobrança de falta direta, coisa rara, inclusive, no Flamengo, que foi marcado pelo meia Arrascaeta, que hoje está fora do jogo, contra o Atlético Mineiro. Arrascaeta, lembrando, está com lesão, no músculo da coxa esquerda, assim como o Luiz Araújo. Quando o assunto é contra-ataque, o Botafogo é quem mais se destaca. Inclusive, é uma das marcas dessa equipe do Bruno Lage, que é exatamente atuar no contra-ataque, na transição rápida. A equipe de Bruno Lage balançou as redes 8 vezes no Brasileirão após recuperar a bola no campo de defesa e partir em transição rápida. É o líder do quesito entre os times da Série A, ao lado do Santos, da equipe do Santos. Já o Flamengo marcou 3 gols em contra-ataques no torneio. Isso se explica muito em função da diferença tática das 2 equipes. O Flamengo é um time que busca ficar mais com a bola, já o Botafogo não tem tanto assim o domínio da bola sob seus pés. É uma equipe de transição muito rápida. Essa transição rápida do Botafogo possibilita exatamente o quê? Os contra-ataques. O Botafogo se fecha em bloco, e parte no contra-ataque a partir do momento que toma a bola do adversário, principalmente em bolas esticadas. Essas bolas esticadas, elas são muito visando o quê? O atacante, o centroavante, que antes era o Tiquinho Soares e agora vem atuando o Diego Costa. A provável escalação do Botafogo seria essa aqui. Lucas Perry no gol, que vem se destacando, inclusive. Foi convocado agora para a seleção brasileira do Fernando Diniz. De Plácido, Adrielson, Cuesta e Marçal. Tietê, Marlon Freitas, Júnior Santos, Eduardo, Vitor Sá e Diego Costa. Como eu trouxe para vocês, a questão do Botafogo é o seguinte. Esses blocos aqui, no momento sem bola, esse bloco ele fecha. Ele forma uma linha praticamente com 4-5-1. Ao retomar a bola, os pontas, o Vitor Sá e o Júnior Santos, partem em velocidade. E o Diego Costa, no caso o centroavante, era com o Tiquinho Soares e é assim com o Diego Costa. Ele tenta o quê? Segurar a marcação dos 2 zagueiros. E isso gera 2 oportunidades para o Botafogo. Uma delas, primeiro, a bola esticada na velocidade dos 2 pontas, ou a bola esticada para o centroavante fazer a parede, dominar e jogar a bola para os 2 pontas. E dessa forma o centroavante gira e parte para dentro da área. Tá? São 2 das jogadas principais da equipe do Botafogo, tá? Sem contar a questão da chegada, da aproximação do meia Eduardo. Aqui vem de trás, muitas vezes ou para bater no gol ou para fazer a ligação, a triangulação com os homens de frente.
E uma outra característica interessante desse time do Botafogo é a capacidade da imposição física. Como eu disse, o Botafogo não é um time de reter muito a bola. Tá? A característica principal do Botafogo é a transição rápida, seja em velocidade com os pontas, ou seja na bola esticada, na bola jogada para frente para o centroavante fazer a parede. Mas isso só funciona por causa da questão física, das características físicas dos atletas do Botafogo. E o Flamengo tem muita dificuldade quando enfrenta times com imposição física. Resta saber como esse Flamengo vai tentar neutralizar as principais jogadas do Botafogo e, principalmente, tentar se livrar do contato, do jogo de encontro físico que o time do Botafogo gosta e se sente à vontade ao fazer isso, principalmente no estádio Newton Santos, no Engenhão, porque o gramado permite isso por ser um gramado sintético. A bola corre com mais velocidade, a bola ganha mais velocidade e isso favorece ao time que tem o contra-ataque como sua grande virtude, a transição rápida como sua grande virtude. Resta saber, como eu disse, como o Flamengo irá enfrentar, né, e tentar neutralizar as forças, as armas positivas que o Botafogo tem. Aqui a escalação do Flamengo. O Flamengo irá a campo provavelmente, né, com Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Eric Pulgar, Léo Pereira, Alan, Wesley, Everton Ribeiro, Gerson, Ayrton Lucas, Bruno Henrique e Pedro. Por que eu falei talvez, provavelmente? Porque aqui pode acontecer a troca do Matheus Cunha pelo Rossi, que treinou durante essa semana, né? Treinou essa semana, foi um teste do Jorge Sampaoli. Eu não acredito tanto que isso possa acontecer, mas vindo da cabeça do Sampaoli, tudo é possível. Tá? Então existe a possibilidade da entrada do Rossi no lugar do Matheus Cunha. E aqui, talvez, as principais mudanças, as mudanças mais significativas, justamente na tentativa do Jorge Sampaoli de bloquear as características principais do Botafogo. Ele coloca o Eric Pulgar, que já fez essa função como terceiro zagueiro, para quê? Ele vai ser o cara que vai ser responsável por pegar, digamos assim, na marcação mais individualizada, o centroavante do Botafogo. Pode ser o Diego Costa, como pode ser o Tiquinho Soares, tanto faz. Então o Eric Pulgar, dentro da questão tática, a função dele hoje, ela é essencial. É o cara que vai grudar no centroavante. A entrada do Alan, porque o Alan também é um homem de marcação, mas que tem um bom passe. Apesar de não ter feito ainda uma boa partida com a camisa do Flamengo, o Alan tem um bom passe e também tem uma boa marcação. Aqui ele coloca o Ayrton Lucas bem aberto, bem espaçado, junto com o Wesley. Essa questão do Ayrton aqui eu gostei. Se ele fizer isso, óbvio, lembrando sempre. Por quê? Ele vai permitir que o Bruno Henrique jogue ao lado do centroavante, no caso aqui seria o Pedro, teoricamente, mais uma vez, repito, e o Ayrton Lucas teria liberdade para avançar, para atacar as costas do Di Plácido, do lateral do Botafogo. E no momento defensivo, o Ayrton Lucas volta, o Wesley volta, para quê? Para fechar uma linha de 5 e o Flamengo ter superioridade numérica na linha defensiva. Por quê? O Júnior Santos e o Vitor Sá atacam as pontas e o Diego Costa ataca o meio. Então ficaria o quê? O Flamengo com superioridade de 5 contra 3. Isso no momento defensivo. No momento ofensivo, os dois alas vão atacar os corredores laterais e Everton Ribeiro e Gerson vêm com os responsáveis pela criação desse meio de campo para municiar Pedro e principalmente a velocidade do Bruno Henrique jogando em cima da defesa do Botafogo, que na questão do desempenho da corrida, da movimentação, da velocidade, o Bruno Henrique levaria vantagem e os dois também atuam muito bem no jogo aéreo. Então, eu vejo com bons olhos essa escalação, essa provável escalação do Jorge Sampaoli. Tudo pode mudar, porque ele é muito louco, né? Mas a princípio, eu gosto dessa formação, principalmente com a entrada do Pedro no lugar do Gabriel. Então, o time que treinou durante
sexta e a quinta e sexta, né, falta confirmar o treinamento de hoje, do sábado, foi basicamente esse aí. Ele testou várias formações, ele testou até o Igor Jesus, testou o Mateuzinho. Então, assim, por isso que eu disse que é uma provável escalação onde tudo pode acontecer. Com relação à arbitragem do jogo, fica a cargo do Rafael Claus, árbitro FIFA, e tem vacilado bastante nos jogos do Flamengo. Assistente 1, Neuza Inês Bach, também da FIFA. Assistente 2, Marcelo Carvalho Vangassi, de São Paulo. Quarto árbitro, Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro. E o VAR a cargo de Daiane Caroline Muniz dos Santos, o VAR FIFA de São Paulo. Essas são as projeções para o confronto de logo mais às 21 horas entre Botafogo e Flamengo, lá no estádio Newton Santos. O confronto do líder contra o quarto colocado do campeonato em momentos completamente distintos. Vamos ver o que vai acontecer dentro da partida. Esperamos que seja um bom jogo e que o Flamengo possa sair com a vitória na partida de hoje. E mais do que isso, que tenha uma apresentação minimamente que passe confiança para o seu torcedor, projetando, como eu disse, os confrontos que virão ali pela frente. Daqui a 15 dias já começa a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, rival que não vem num bom momento. Então é isso, galera. Pedir para vocês se inscreverem no canal, acionar o sininho para receber as notificações, deixa o like, participe dos comentários e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal possa crescer ainda mais e continuar trazendo conteúdo a todos vocês. Um forte abraço, um bom final de semana, se cuidem e saudações rubro-negras.